Então, gente, boa noite. Nós estamos esperando aqui a chegada do ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, para que a gente possa dar início a essa live, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão pública, que é algo fundamental nesse momento, né? Não só a gestão das empresas, mas de todo tipo de organização. E essa é uma atividade que a gente faz hoje pela Associação Empresarial de Rio do Sul, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento de Rio do Sul e a Prefeitura Municipal. A gente espera mais uns segundinhos, deve estar entrando o... tá aí o prefeito Silvio Barros. Vamos aceitar. Oi, Silvio. Oi Tudo bem? novamente. Como vai? Tudo em ordem? Agora, agora melhor, tudo certo, né? A gente vai Tudo em só ordem. ajustar o som aqui, a posição. É a tua primeira experiência fazendo isso, então, né? Desse No jeito. Instagram já fiz em outros aplicativos, mas pelo Instagram é a primeira vez. Tá certo? Então, a gente pode começar aqui um bate-papo informal, até para que as pessoas entrem e a gente, em definitivo, entre no tema, no assunto de hoje, né? Mas eu quero dizer que eu tive a oportunidade de ir pelo menos umas 3 ou 4 vezes a Maringá e para conhecer o trabalho do CODEM aí, e fiquei muito feliz Opa, de conhecer a repercussão do trabalho que foi feito aí em Maringá e que está sendo feito, né? E também curti muito a cidade. Eu gosto muito de viajar e ir a Maringá todas as vezes foi um prazer muito grande. que bom. Assim como tu tivesse a oportunidade de estar 2 vezes em Rio do Sul, né? Estive 2 vezes aí participando de uns eventos. Um foi um evento que a gente organizou pela CEBIC e o outro foi uma participação com a Associação dos Municípios. Isso, isso. Na FERSUL, que é a nossa feira multissetorial aqui de Rio do Isso, Sul. Bem, exatamente. as pessoas estão entrando e de antemão eu quero lhe agradecer muito por ter aceito o convite, né? É uma atividade que a gente tem feito pela Associação Empresarial com nossos parceiros, até como uma forma de poder trazer informações, de discutir assuntos relevantes nesse momento, porque as pessoas estão em casa, estão também ávidas por conhecimento, e muitas vezes ficar assistindo só televisão deixa a gente meio maluco, né? Porque a informação que a gente vê na televisão o dia inteiro é só o empilhamento de corpos, né? E tu tivesse, inclusive, uma experiência diferente, né? Eu gostaria que a gente pudesse começar contando um pouquinho dela, nesse momento, Silvio. Silvio, para quem não conhece, né, foi 2 vezes prefeito de Maringá, 2 vezes secretário de Estado no Paraná, corre o Brasil inteiro, né, com trabalho de consultoria, de palestras, falando sobre gestão pública, sobre sustentabilidade, e é uma das pessoas que a gente tem visto nos últimos anos, é, assim, com maior repercussão nesse tipo de atividade no Brasil, e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Então, se a gente pudesse, Silvio, começar conversando um pouquinho sobre essa tua experiência, né? Para quem não sabe, então, o Silvio foi acometido pelo coronavírus, ficou 21 dias, Silvio, no hospital, é isso? Não, não, eu fiquei em isolamento. No hospital foram 6 dias no total. Uhum. E passasse pela UTI, pelo que a gente viu, tivesses que Passei pela UTI. usar hidroxicloroquina, sofreu um pouquinho com isso, né? Foi todo o processo de tratamento, né? Eu fui diagnosticado com positivo para o coronavírus
mas o resultado do exame saiu uma semana depois. Então eu fiquei enfrentando aí o bicho, esperando o resultado. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência que eu não desejo nem para inimigo, né? Porque é bem complicado esse processo. E o que é que mudou para ti no teu dia a dia depois dessa experiência de hospital, de coronavírus? Como é que tu enxergava antes e enxerga agora? Olha, eu acho que algumas coisas, obviamente, constroem pela experiência, pelo aprendizado, uma interpretação diferente, né? Discernimento, na verdade, é a capacidade da gente poder interpretar a situação e tomar uma decisão o mais acertada possível. E para que você possa ter discernimento, é sempre importante olhar os dois lados da moeda. É evidente que se eu não tivesse tido o problema do coronavírus, eu estaria interpretando tudo isso pelo que sai na televisão, pelas informações que a gente tem, e teria uma visão talvez unilateral desse processo. Tendo passado pelo que eu passei, tendo precisado de medicamento, de leito de UTI, de atendimento médico, de enfermagem, tendo visto como o protocolo impõe determinadas atitudes e circunstâncias aos pacientes de coronavírus, eu hoje entendo que o negócio é mais complicado do que a gente imagina. Mesmo eu tive sintomas de falta de dificuldade para respirar. Não é falta de ar. No meu caso, não foi falta de ar. Tem gente que tem esse sintoma como falta de ar. No meu caso, foi dificuldade para respirar. Eu estava com uma coceira muito forte no pulmão, com vontade de tossir o tempo todo, e cada vez que eu inalava o ar, era quase incontrolável controlar a tosse. E aí você não consegue tossir e respirar ao mesmo tempo. Não, não dá, né? Então, eu fui sentindo uma agonia muito grande porque eu não estava conseguindo respirar. E isto se agravou ao longo dos dias, eu acabei que eu tive que parar no hospital e receber um tratamento um pouco mais agressivo para o problema que até então já tinha sido diagnosticado como positivo para o coronavírus. Agora, eu via a situação toda no hospital e sei que se nós pudermos empurrar para frente o pico da doença, de maneira que a nossa estrutura hospitalar e a nossa estrutura de médicos e enfermeiros esteja capacitada, preparada e protegida para cuidar da gente, vamos salvar muitas vidas. Eu morei 15 anos no Amazonas e estou agoniado com o que está acontecendo lá. 15 anos morando numa cidade, a gente faz muitos amigos, a gente tem muito relacionamento e eu estou assim bastante preocupado, porque lá hoje não importa se você é rico, se você é pobre, não tem onde colocar a pessoa para ser tratada. Então, é muito complicada essa situação e a gente sabe que isso tudo prepara um caminho diferente. Eu, graças a Deus, foi uma bênção, né? Porque eu fui acometido pela doença quando tive leito de UTI, tive médico, tive tudo. Então, eu estou hoje imunizado. Já fiz o teste, meu corpo desenvolveu os anticorpos, não há mais atividade de coronavírus no meu organismo. Então, eu estou imunizado. Mas a minha esposa não está. Ela fez o teste ontem comigo. O meu filho que mora comigo também não está imunizado. E pode ser que eles peguem a doença e precisem do que eu tive numa hora que não vão ter. E aí como é que fica? Então, eu entendo que é muito importante nós todos colaborarmos como cidadãos para empurrar o pico o mais para frente possível, para dar tempo de chegar aos equipamentos da China, de proteção da equipe médica, de estar preparada a estrutura para nos atender. Por outro lado, Kleber, como eu sou empresário e 80% da minha receita vem de palestras e todas elas foram canceladas, eu entendo também o lado da mesma moeda, que é o econômico. O desespero de quem tem conta para pagar e agora não tem. De uma hora para outra, assim, no estalar de dedo, desapareceu a receita.
Então, eu entendo que nós estamos vendo uma moeda que tem dois lados, o lado da saúde, da vida, e o lado da economia, mas é o mesmo assunto. E a gente precisa ter muita serenidade, muito discernimento para tomar as decisões mais adequadas e que sejam apropriadas à realidade daquilo que a gente está vivendo. Não é fácil, não. Agora, a gente tem o exemplo de Santa Catarina, onde nós passamos pouco mais de 1.000 pessoas que foram acometidas pelo coronavírus, né? São aqueles que tiveram teste, né? Fora aquelas pessoas que estão circulando por aí que são assintomáticas ou que não tiveram acesso aos testes, né? Agora, em Santa Catarina já são mais de 30 dias, né? Onde a gente tem atividades ou pessoas em quarentena, atividades que não estão sendo permitidas pelo poder público, né? E na tua visão de gestor, como é que a gente consegue compatibilizar esses interesses todos, né? Tu falasses mesmo, né? Perdesses a tua receita, ou ter uma perspectiva de perder a tua receita daqui a pouco até o fim do ano, se isso não mudar. Tomara que isso mude, né? Embora não seja isso que a gente esteja vendo. Mas não é simples para o gestor ter que tomar decisões nessa hora, né? Não, não é simples. E seja qual for a decisão que ele tomar, vai apanhar muito. Não importa, se ele tomar a decisão priorizando o lado da moeda que diz respeito à vida e proteger a vida, ele vai apanhar muito. E se ele priorizar o lado da moeda que diz respeito à economia, ele também vai apanhar. É claro que um gestor tomando a decisão de reabrir ou flexibilizar, deixar as pessoas circularem, e daqui a pouco começar a morrer gente, porque a estrutura hospitalar não tem capacidade de atender, ele vai apanhar também. Então, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. O que é preciso é ter muita serenidade no meu entender, se eu estivesse como gestor nesse momento, eu tentaria democratizar essa situação. Analisar todos os argumentos e tomar decisões em conjunto com a sociedade, com as lideranças da sociedade. Respaldar a decisão em alguém que possa depois compartilhar as consequências. E tem gestores fazendo isso e tem gestores tomando decisões autocráticas, assumindo a responsabilidade do que estão fazendo para si próprios e depois, obviamente, vão sabendo que vão, de alguma forma, sofrer críticas e podem, se erraram na decisão, podem pagar muito caro lá na frente. De qualquer maneira, o que eu penso é que não dá, nem sempre dá para compatibilizar, embora seja a mesma moeda, a gente vai ter que priorizar um lado ou outro. Eu apenas entendo que o gestor, neste momento, a melhor decisão seria tomar uma decisão colegiada, compartilhar com a sociedade todas as informações e, a partir daí, tomar uma decisão conjunta. Decisão monocrática, no momento, é muito arriscada. Eu assisti algumas entrevistas suas nos últimos dias, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi tu destacares o papel das lideranças, né? Mas esse é o momento do líder ou do gestor? Eu diria que esse é o momento do líder. Agora não é a hora do gerente, agora é a hora do dono da empresa, quem tem a visão lá na frente, quem acredita que pode ter uma solução que as pessoas não estão vendo, mas ele está acreditando, ele está apostando nisso, está disposto a caminhar nessa direção, e é a hora de liderar, não é a hora de administrar, é a hora de liderar. E isso vai exigir características diferenciadas. O líder é aquele que consegue ver o que ninguém está vendo e convencer as pessoas de que devem ir para lá. Ele tem que ter a capacidade de acreditar, de ter fé, de ter discernimento. Ele vai ter que analisar uma série de componentes desse processo para poder convencer as pessoas a segui-lo e as pessoas se sentirem seguras. Eu falei, eu vou porque esse cara não vai me botar numa fria. Eu sei que ele está indo numa direção que pelo menos nos dá alguma segurança. De novo, não é uma tarefa simples, mas também não é impossível. Hoje existem muitos cenários que nos permitiriam avaliar
como deve se comportar uma comunidade no pós-coronavírus, na era que vem na sequência. E aí precisamos analisar um pouquinho de tendências, um pouquinho de perspectivas e entender, acima de tudo, que o coronavírus é um acelerador de futuros. O Cleiton Mello escreveu uma matéria muito interessante esses dias sobre as tendências do mundo pós-coronavírus e eu gostei muito dessa expressão. O coronavírus é um acelerador de futuros. Coisas que iriam acontecer de qualquer maneira, a tendência era essa, já havia um caminhar nessa direção, mas que iria levar 4, 5, 10 anos, agora vai acontecer imediatamente, rapidamente, porque o coronavírus mudou a realidade. E aí tem várias coisas nesse sentido que precisarão ser levadas em consideração e um líder que seja capaz de entender isso, interpretar isso e colocar isso em prática para a sua comunidade e particularmente para os órgãos públicos, para a prefeitura, ele pode ajudar muito a superar essa crise com velocidade. E o que a gente vai sentir na tua visão, principalmente em relação à administração pública sendo acelerado nesse momento? Tem algum aspecto, alguma característica que a gente pode ver aí já em curto prazo? Tem muitas, tem muitas. Por exemplo, educação. O GIS e o quadro negro estão aí como modelo de educação há mais de 150 anos. O carro evoluiu, o telefone evoluiu, a televisão evoluiu, a indústria evoluiu, tudo evoluiu, mas a educação faz 150 anos, mais de 150 anos, que é quadro negro e giz. Bom, agora todas as escolas do mundo estão fechadas. Todo mundo fechou. Uhum. E isso quer dizer o quê? Que os alunos que caíram nesse ano do coronavírus não conseguem andar para frente? Não. Eles estão tendo aula pelo telefone. Eles estão tendo videoaulas. Agora, videoaula já existe há muito tempo, isso não é novidade. Todo mundo sabia que um dia o modelo quadro negro e giz seria substituído. O coronavírus acelerou esse processo. Agora não é uma questão de resistência corporativa dos professores, não é falta de visão do gestor, não é tentar economizar dinheiro do empresário da educação. Agora é ou não é, pronto, fim de papo, não tem escolha, tem que ser a aula virtual para que os alunos não percam o ano. Agora, o que está acontecendo? Plataformas de educação virtual estão sendo desenvolvidas, algumas já existiam muito boas, por sinal, estão sendo desenvolvidas e outras estão sendo implementadas até pelo poder público. Mas as melhores plataformas de educação virtual, de videoaulas, elas são capazes de oferecer a aula, exercícios, o exercício o aluno faz diretamente no computador ou no telefone. Ao fazer isto, o professor recebe online qual está sendo o desempenho do aluno, então ele sabe dentro da sala quem absorveu, quem não absorveu, ele pode repetir a matéria, reforçar ou verificar que tem uma parte dos alunos que conseguiu absorver e ela é maior ou menor do que a metade, e ele tem condição de avaliar isso. Ele consegue fazer isso online, na hora da aula, na medida em que os alunos estão respondendo os exercícios. Além disso, é óbvio que se um governo do Estado resolve colocar uma plataforma online para os alunos da rede pública inteira, do Estado todo, e ele tem 2.000 alunos, professores de matemática, qual é o professor de matemática que vai dar aula pela internet? Eles vão ter que escolher um, né? Não pode ser todo. Então, para cada matéria da matemática, álgebra, trigonometria, teoria de conjuntos, seja lá o que for, eles vão ter que escolher o cara que dá a melhor aula. Não é isso? Vai mudar muita coisa aí. Vai mudar Muita coisa. mas vai mudar muita coisa. Porque nunca antes na história a seleção natural ela vai fazer tanto sentido do ser humano, talvez. é isso aí. É isso aí. Agora, o que vai acontecer? O professor está vendo a matéria que ele ia dar para a classe dele sendo dada para os alunos dele por um cara 10 vezes melhor que ele. E aí ele vai ficar parado? Ele vai dar aula como ele sempre deu? Ou agora que ele está vendo um outro professor dando a mesma aula de um jeito muito mais dinâmico, muito mais interessante, ele também vai evoluir. Então, vai mudar muita coisa.
Vamos voltar para o quadro negro depois que passar o coronavírus? A gente vai retroceder? Ou a gente vai fazer uma educação híbrida, meio presencial, meio virtual, com capacidade de acompanhamento, de avaliação online na hora, com possibilidade de dar um simulado pelo celular? Gente, não é possível que não vai ter um aprendizado desse processo. Claro que vai. Então, nós precisamos estar nos preparando para isso, para que, passado o coronavírus, o que foi incorporado de experiência da humanidade seja daqui para frente cada vez melhor. Agora, não é só na educação. Tem muita gente fazendo home office, trabalhando em casa. E o setor público já tem cidades e estados no Brasil que aprovaram leis de home office para servidor público. O camarada poder trabalhar da casa dele com o sistema e analisar processo, dar parecer, fazer uma série de coisas. Tem uma série de servidores públicos, muitos deles. Agora nós estamos vendo telemedicina, Kleber. Médicos dando consulta online. O paciente nem sabe em que lugar do Brasil o médico está. Mas ele está lá fazendo a consulta e recebendo a orientação. Santa Catarina, o estado de vocês, tem um baita de uma referência de telemedicina em cardiologia, em dermatologia, em oftalmologia. Vocês dão um baile no Brasil. São referência de telemedicina, como o Sergipe também é, por incapacidade de colocar médico em todos os lugares do interior. Mas, a partir do momento que o cidadão comum está podendo consultar um médico por telemedicina, ele não vai mais exigir o médico no posto de saúde, ele vai querer ser atendido de um jeito ou de outro. E pode ser pelo telefone, porque ele passou por essa experiência agora, foi atendido e resolveu o problema. A gente está assistindo isso no noticiário todo dia. Então, o serviço público poderá sim ser tremendamente turbinado, com maior eficiência, com menos gasto, usando tecnologia. Vamos fazer isso ou não? Essa é uma decisão que cabe à prefeitura. A prefeitura pode mandar para a Câmara uma lei propondo o trabalho remoto do servidor. Todos os estados e municípios que já fizeram isso, eles propõem um aditivo no contrato de trabalho do servidor, dizendo o seguinte: para você trabalhar em casa, você vai ter 20% a mais de produtividade comprometida com a prefeitura do que você tinha vindo no departamento. O que significa isso? Que você vai poder ter 20% a mais do serviço feito pelas mesmas pessoas e com 100% de controle e de transparência. Porque a partir do momento que ele entrou no sistema da prefeitura para fazer o trabalho, está registrado no computador o dia, a hora, o minuto e o segundo que ele começou a trabalhar e tudo que ele produziu. Lá dentro da repartição a gente não consegue controlar isso. Eu digo isso, fui prefeito, não dá. Agora, o que a gente vai fazer? Vai voltar para o sistema anterior ou nós vamos aproveitar esse momento e implementar maior eficiência e menor custo para prestar um serviço para o cidadão sem ele precisar sair de casa? Hoje, pela tua visão, quanto tempo a gente ainda vai experienciar isso que a gente está vivendo, de um isolamento que talvez vá, em estados como Santa Catarina, partir realmente para um isolamento vertical, não sei como está no Paraná, né? Mas isso são 3 meses, são 4 meses. Como é que tu tem enxergado essa questão do pico, né? Até pela experiência que tu tivesses e pelas informações que tu estás tendo. Eu diria o seguinte: eu não sou expert no assunto, eu não quero aqui dizer que eu acho que é isso, porque eu estaria talvez induzindo pessoas a uma interpretação equivocada. O que eu posso compartilhar com vocês é o seguinte: me parece perfeitamente lógico que uma cidade como Maringá, por exemplo, tem uma situação muito diferente de uma cidade como Manaus. Eu morei muitos anos nas duas cidades. Então, eu conheço bem as duas cidades e posso dizer que não é a mesma coisa. A estrutura social e econômica de Manaus e o tipo de população que vive na periferia da cidade tem uma característica, Maringá tem outra. Então, você não pode dizer, olha, eu acho que vai levar tantos meses para esse negócio passar. Depende. Tem lugares que vai levar um tempo e tem lugares que vai levar outro tempo. Tem lugares que vai ser muito doloroso e lugares que vai ser muito suave.
Então, é preciso que haja muita capacidade, muita competência na interpretação de todas as variáveis que envolvem essa equação, para você poder determinar em que momento, em que lugar você flexibiliza mais ou menos, sem colocar em risco a população. Então, eu não diria que isso é uma coisa assim, serve para todo mundo. Não é o caso. Nós estamos vendo, por outro lado, uma situação que nos alerta para uma análise realmente muito séria e muito profunda. Isso não é achômetro. A verdade está aí. Nova York é a capital do mundo, uma das cidades mais avançadas do mundo. No entanto, tem uma série de cidades importantes e estados nos Estados Unidos que não estão sofrendo o que Nova York está sofrendo. Quer dizer, lá o sistema de saúde está congestionado, ele está colapsado. Na capital do mundo, uma das cidades mais ricas do planeta, com uma baita de uma estrutura. Então, também não é dizer, não, a cidade é rica, ela pode... Não é esse o ponto. Existem inúmeras variáveis a serem analisadas, consideradas, para que se possa, então, dizer vamos flexibilizar ou não vamos flexibilizar. A Organização Mundial da Saúde está subsidiando informações para isso, mas eu penso que aquilo que eu falei no começo, a democratização dessa decisão, fazer isso em conjunto e respaldado pela sociedade, deve diminuir a margem de erro, acredito eu. Né? Penso que sim. E aí, você citou como exemplo Maringá, que é uma cidade onde a gente tem uma governança diferente, a gente tem o próprio CODEM, né, que funciona muito bem aí, a gente tem a associação assim, que é muito forte em Maringá, outras entidades. Como é que tu enxerga uma cidade como Maringá, com essa governança funcionando e instalada, e uma outra cidade que não tem? Qual que é a diferença no momento desse? Você já falou um pouquinho sobre o impacto e sobre a importância de compartilhar a decisão, mas daqui para frente, como é que uma cidade onde já tem essa governança estruturada, ela sobressai? Eu diria que não isso, no momento de coronavírus, tem uma importância, mas ela é muito marginal. Eu diria que ela é superficial, ela é marginal, se a gente isolar isso dentro do que está acontecendo com o coronavírus. Um mecanismo de governança colaborativa, de governança compartilhada, das lideranças da sociedade civil de uma cidade, para planejar o futuro da cidade, a direção em que a cidade deve caminhar, isso tem uma importância absurdamente grande no contexto de qualquer cidade. Eu diria que o assunto coronavírus até diminui essa importância. A contribuição não é uma contribuição tão relevante. É um mecanismo de compartilhamento e de democratização de decisão, sem dúvida alguma. Você ter um interlocutor da sociedade, como no nosso caso aqui o CODEM. Eu, como fui prefeito, eu posso dizer a vocês que qualquer cidadão, quando tem um problema para resolver na prefeitura, ele sabe onde ir. Ele sabe mais ou menos em qual secretaria ele tem que se dirigir. Mas quando o prefeito precisa resolver um problema para a cidade e quer ser democrático na decisão, com quem que ele fala? Quem é o interlocutor da população? Legítimo. Quem é a pessoa com quem, ou o grupo de pessoas com quem o prefeito pode sentar, colocar a problemática, compartilhar a decisão e isso estar legitimado? Não tem. Moral da história, a maior parte dos gestores tomam decisões autocráticas, com um alto risco de erro. Diz na Bíblia o seguinte, está no livro de Provérbios, do grande gestor, o homem mais sábio do mundo. Na multidão de conselhos há sabedoria. Agora eu vou me aconselhar com quem? Então, quando uma cidade tem um mecanismo de governança colaborativa, ele foi feito para colaborar. Ele foi feito para obter as expertises das pessoas da cidade, que querem ajudar a cidade. E assume o papel, e assume a função de interlocutor, isso dá à cidade uma probabilidade de acertos muito maior. Como diz o ditado, quem não sabe para onde vai, não chega. Para onde que a sua cidade está indo? Essa é Qual uma é a boa direção? pergunta. Maringá, por exemplo, é uma cidade que tem visão de futuro de longo prazo, né?
Vocês construíram isso ao longo do tempo, aprimoraram. Como é que faz agora? Revisita tudo isso? É, seria muito raso dizer joga isso fora, porque não é isso, né? Mas revisitar, repensar, possivelmente, mesmo com uma visão construída até aqui, isso deve ser feito, né? Após essa. Não, olha que interessante. Se a gente for pegar o artigo do Cleiton Mello e Uhum, aplicar a isso que você está perguntando, qual é o papel de um conselho do tipo CODEM, que é um mecanismo de governança colaborativa? O foco é planejar o futuro da cidade. E aí o que tem que entrar? Você tem que analisar as tendências, as macro tendências de futuro do mundo, coisas que vão acontecer no mundo, e ver como que elas se aplicam à realidade do teu município. A evolução da mobilidade, por exemplo. O fato de que a indústria automotiva global faz pesquisa o tempo todo, analisa tudo, e a própria indústria automotiva global demonstra que a cada ano, do ano passado para cá, a produção de veículos vai cair e que eles nunca mais terão os índices de crescimento que tiveram no passado, porque o carro compartilhado vai assumir o papel do veículo privado. Mas essa é uma informação estatística disponível da uhum, indústria automotiva. Agora, como que eu pego essa informação que está lá fora da indústria automotiva, eu tenho que acreditar neles, porque eles são os caras que fabricam os carros. Eles não são um bando de tonto, eles sabem o que estão fazendo. Como que eu pego essa informação e trago para dentro da minha cidade para discutir mobilidade urbana? Porque todo o desenho do sistema viário da cidade no plano diretor sempre foi tratado com número de veículos por habitante, curva crescente. Então eu preciso estruturar o sistema viário da cidade para um número cada vez maior de veículos. A indústria automotiva está dizendo para mim que isso não é mais verdade. Daqui para frente vai cair. Como que eu pego essa informação, que é coisa de futuro, embora já começou o ano passado a decrescer a fabricação de automóveis, como que eu pego essa informação e trago para dentro da minha cidade e digo, gente, nós precisamos preparar a estrutura da cidade, mesmo que o trânsito esteja uma loucura hoje, para uma realidade em que o número de veículos vai cair. Então, quando um mecanismo de governança estuda a cidade para o futuro, ele vai analisar como que a indústria 4.0 vai substituir empregos no meu município, como que a economia 4.0 vai tirar a gente que está trabalhando hoje e botar uma máquina de inteligência artificial. Quem são essas pessoas? Como que eu preparo essas pessoas para elas não saírem da atividade econômica? Como que eu faço a transmutação desses que vão perder o emprego para uma outra atividade? Isso é papel que a prefeitura pode desenvolver com capacitação e que o setor privado também pode ajudar. Mas quando eu analiso tudo isso e trago para a realidade de hoje, num projeto de longo prazo, o que o coronavírus fez foi acelerar o futuro, nada mais. Então, se eu preciso revisitar, jogar fora? Não. Na verdade, você só precisa mudar os timings, os tempos. O que, teoricamente, a gente previa que ia levar 5 anos para acontecer, vai acontecer o ano que vem. A lei municipal de trabalho remoto deveria ser aprovada o ano que vem, proposta pelo novo prefeito e aprovada pelos novos vereadores, já o ano que vem. Porque a gente já sabe que funciona, o mundo sabe que funciona. agora, um município como Maringá, que já tem isso, já tem uma massa crítica, já tem pessoas pensando isso há muito tempo, digamos assim, tem uma condição hoje de enfrentar isso de uma forma muito mais tranquila, né? Já previu isso, já enxergou, já analisou. Como tu viesses a Rio do Sul, falasses muito bem em relação à questão das mudanças climáticas, que a gente tem que observar isso aqui no nosso dia a dia. Eu lembro muito bem dessa tua fala, eu lembro da tua fala aqui também, que de certa forma tu ficou espantado com o que se investe em saúde aqui em Rio do Sul, que era um valor muito expressivo, né? Agora, aqueles municípios que não têm nada, aí o bicho pega, né? Aí o desafio é muito maior, né? Tem que começar do zero e o futuro ainda antecipando, é, esses times aí vão ser muito mais complexos, né? Não há dúvida de que alguns vão sofrer mais do que outros. Mas todo cidadão, em qualquer lugar, em qualquer cidade, não importa onde ele estiver, ele precisa pensar no seguinte: o ano que vem, a economia municipal está quebrada, a estadual está quebrada, a federal está quebrada e a global está quebrada.
Não tem Então, nem você banco não tem. para não tem nem banco para ir, né? Porque todo mundo está É, indo para o então, banco, né? você não tem a quem recorrer para obter recursos para complementar aquilo que está faltando. Então, a prefeitura vai ter que se virar. Ao mesmo tempo que você não tem as fontes de recurso para poder investir no seu município, você vai ter uma pressão muito maior dos munícipes que ficaram sem emprego, que as empresas que fecharam, e que agora estão demandando serviços públicos. Então, você tem um aumento expressivo na despesa e uma redução significativa na receita. Administrar uma cidade não é fácil. Administrar uma empresa já não é fácil. Administrar uma cidade é muito mais complicado. Então, a escolha que está na mão do eleitor para o gestor dos próximos 4 anos é de uma responsabilidade descomunal. Não dá para brincar. É preciso que haja uma capacidade que o eleitor brasileiro, de modo geral, nunca teve, de analisar quem tem condição de tocar e ajudar a tirar a gente dessa E situação aí é o nos líder ou próximos o gestor? E aí é o Essa é a perfil diferença. de líder ou de Exatamente. gestor? Essa é a diferença entre o líder e o gestor. Não é a hora do gerentão que toma conta da cidade, faz as coisas funcionar tudo direitinho, desde que ele tenha os recursos, ele faz a operação rodar. Infelizmente, não é o momento para o gestor. Agora é o momento para o líder. É o cara que consegue enxergar o que a maioria das pessoas não está vendo e que tem capacidade de mobilizar todo mundo para colaborar e para trabalhar junto numa direção que, infelizmente, cada cidade vai ter a sua realidade. Não é um padrãozão que ele copia e cola e faz o negócio Uhum. rodar. Não é assim que vai funcionar. A gente tem visto, inclusive em Santa Catarina, hoje, a FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais, ela teve uma reunião com o fórum, nosso fórum parlamentar, a nossa bancada, e ela, inclusive a nossa associação empresarial, elas já se manifestaram a favor de levar essas eleições para 2022, unificar mandatos, aquela história né, de você redirecionar fundo eleitoral, fundo partidário, de todo mundo, digamos que contribuir de uma forma um pouco maior nesse momento. Qual que é a tua visão sobre isso? Acha que isso é oportuno a gente discutir ou entende que não, que a gente deve seguir com o processo aí em outubro, quem sabe em novembro, a gente não sabe bem como é que isso vai acontecer, né, em função das decisões aí eleitorais, mas, enfim, gostaria de conhecer a tua visão sobre isso. Olha, eu continuo achando que o Brasil precisa de uma reforma política mais profunda e entendo por que ela é feita aos pedacinhos, né? Uhum. Vencendo etapas devagar, mas nós precisamos de uma reforma política mais profunda. E esse assunto de unificação de mandatos, de tempo de mandato, de reeleição, etc., isso tem sido profundamente debatido e existem argumentos muito fortes para uma coisa ou para outra. Eu, particularmente, pela experiência de gestor e de político, acho que a gente deveria ter mandatos únicos de 5 anos. 4 é pouco para você dar conta de fazer, principalmente se você pegar um município em más condições, quebrado, e tiver que recuperar e depois começar a trabalhar. 4 anos é muito pouco, principalmente se tiver uma eleição no meio do caminho. Em sendo mandatos de 5 anos, eu até diria que é possível fazer uma unificação de eleições para uma eleição única. De outra forma, acho pouco provável. Não creio Uhum. que vai acontecer e entendo que a legislação brasileira hoje não dá espaço para a prorrogação de mandato. Não dá para fazer. Então, nós vamos ter que ter eleição esse ano de qualquer jeito. Com coronavírus, sem coronavírus, com fundo partidário, sem fundo partidário, nós vamos ter que ter eleição de qualquer maneira. E a gente deveria estar preparado para isso. E eu recomendo que a sociedade civil em cada cidade se organize para apresentar aos candidatos, todos os candidatos do seu município, os desafios que devem ser vencidos, principalmente no mundo pós-coronavírus, que é um mundo diferente, não é o que a gente viveu até agora. Alguém tem que interpretar isso, analisar como é que a gente aplica isso para a realidade local do município e depois propor para os candidatos para que eles assumam o compromisso de levar isso adiante. Eu estava até lembrando agora que a gente
o déficit fiscal esse ano, se eu não me engano, é em torno de 150 bilhões, ele estava projetado, né? Se a gente for olhar aí as ações do governo, só do governo federal, que eu estava olhando um dado que eu recebi hoje, já soma em torno de 1,73 trilhão. É um desafio muito grande que a gente vai ter aí pelos próximos anos, né? Porque são duas reformas da Previdência, né? Isso não se paga rápido. Isso vai acumular um déficit importante e mexe no PIB, mexeu no PIB, mexe na vida de todo mundo. Não é uma tarefa simples. Mas é esse o cenário que todas as cidades brasileiras vão ter que enfrentar o ano que vem. Uma situação extremamente difícil e eu faço questão de chamar a atenção do eleitor. Precisa pensar muito bem na hora de votar. Porque as cidades que tiverem a condição, tiverem um mecanismo de governança compartilhada e colaborativa, e tiverem um líder para conduzir esse processo, elas se distanciarão muito das outras. Quem ficar para trás vai ficar muito para trás, vai comer muita poeira. E a gente já está vendo isso, esse é um fenômeno mundial. Quando cidades se destacam muito, elas atraem pessoas. E agora não é hora de cidade perder os seus melhores cidadãos. Porque a cidade não consegue oferecer nada para eles, outra cidade oferece, o cara sai daqui e vai para lá. Mas agora, nesse momento, não era hora justamente da gente perder as pessoas que têm essa capacidade, que têm essa necessidade. Então, reter os seus melhores cidadãos é um baita de um desafio num momento crítico como esse. Então, vai ser muito importante. Há que se estudar com muita responsabilidade o que fazer. A eleição desse ano talvez seja uma das mais importantes do século. E isso pode acelerar, na tua visão, também a questão do pacto federativo ou não? Olha, esse é um assunto complexo. A discussão do Pacto Federativo já vem há muito tempo, mas uma coisa é importante a gente discutir, e eu aprendi isso do meu secretário de Fazenda, que foi prefeito 3 vezes de uma cidade pequena, que quase que era 100% dependente do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Ele foi prefeito de uma cidade muito pequena, de 7 mil habitantes, foi meu secretário de Fazenda e de Gestão durante quase todo o período que eu fui prefeito aqui, quase 8 anos. E uma coisa que eu aprendi dele, toda vez que a gente ia para a marcha dos prefeitos em Brasília para brigar pelo Pacto Federativo, mais recursos para os municípios, eu queria que ele fosse junto comigo e ele dizia que não ia. Eu falei, não, eu vou ficar aqui trabalhando porque eu não acho justo a gente cobrar dos outros aquilo que a gente não fez ainda por nós mesmos. O que ele queria dizer com isso? Que tem muito município que praticamente não tem receita própria nenhuma, receita tributária deles é praticamente zero, que depende do FPM, mas que não faz nada. Uhum. Ele fica cobrando mais dinheiro do governo federal, mas não faz o dever de casa. Ele não analisa, não estuda, não propõe formas de usar a receita tributária que está na Constituição, está estruturada no Código, que é um direito do município. Ele não faz nada. E aí o cidadão fica cobrando da prefeitura mais serviço, mas não dá a sua parcela de contribuição. Ele terceiriza a responsabilidade, na verdade, né? Assim, para o cidadão fica muito fácil. Agora, é claro, não, eu quero que faça asfalto no meu bairro só tem terra, quando está seco é poeira, quando está chovendo é lama, e eu quero asfalto. Tá bom, a prefeitura tem que se virar para arrumar um dinheiro lá no Ministério da Cidade, seja lá em que lugar for, para poder fazer o asfalto. O que o asfalto proporcionou ao dono do imóvel? O terreno dele agora vale mais ou vale menos? Valorização Tá do bom. imóvel. Ele quer ficar com o dinheiro da valorização no bolsinho dele sozinho. Ele não vai devolver isso para a cidade para poder asfaltar outro bairro em outro lugar. Está errado. Vai querer pagar mais IPTU também. Está errado. Ele sabe que o terreno dele valorizou, ele agora está com um patrimônio maior, mas ele não quer pagar mais IPTU, ele não quer compartilhar, ele não quer pagar a conta, ele acha que isso é responsável, como você falou, né? Terceirizou o problema para o gestor. E tem muito gestor, mas muito gestor, que absorve essa responsabilidade. E aí ele falou, não, eu não vou cobrar do cara, porque aí na hora da eleição o cara não vota em mim. Ele vai ficar bravo. Então ele não atualiza os impostos, ele não atualiza as taxas, os serviços vão custando cada vez mais caro, a taxa está congelada há 20 anos. O que significa isso? Não paga a conta.
A taxa não paga a conta. Esse dinheiro sai da onde? Se ele não gera caixa e não paga a conta e está tendo déficit, ele vai ter que esperar o dinheiro de Brasília vir e cada vez investir menos para melhorar a vida da cidade. Está tudo errado. Viu, Silvio? Estão perguntando aqui se tu vai ser candidato a prefeito de Maringá novamente. É, em princípio, não. Isso não está no meu projeto. Mas, como todo mundo sabe, eu faço parte de um grupo político e o grupo tem compromisso com Maringá e eu também tenho. Nós queremos colaborar para que a cidade cada vez seja melhor. Então, nós teremos candidato com certeza absoluta e a convenção decidirá isso. É claro que hoje, se for deixar por conta da convenção, o candidato seria eu. Esse é o desejo do nosso grupo político. Eu entendo que nós precisamos pensar muito bem nisso e precisamos, eventualmente, dar espaço para gente mais nova, oxigenar o processo e nós oferecermos à população de Maringá uma boa opção, competente, capaz, com leitura, com visão, com liderança, para poder colaborar com a cidade. Eu não me nego a ser candidato, mas entendo que não seria meu caminho natural nesse momento participar da eleição. Vamos ver o que acontece. Daqui mais alguns dias a gente vai ficar sabendo que caminho que vamos tocar nessa história. A gente tem aqui também participando conosco o Ciro Cerutti, que várias vezes teve e é uma pessoa que incentiva muito conhecer Maringá, foi uma das pessoas que me levou para lá várias vezes. Tem o presidente da Associação Empresarial, o Eduardo Schroeder, tem o Maurício Probst, que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento, eles estão nos acompanhando. Uma pergunta que eu vejo eles fazendo aqui, como é que a gente fortalece esse modelo? Como que a gente faz com que mais pessoas se engajem, por exemplo, para construir uma cidade diferente? Eu falei isso aí em Rio do Sul, nas 2 vezes que estive na cidade, e vou repetir. E tudo isso, esse mecanismo de governança colaborativa, ele é muito importante, é fundamental e faz diferença. Ele diferencia as cidades que vão enfrentar melhor e superar os seus desafios. Mas ele depende do nível de maturidade social da comunidade. Dedicar uma parte importante do seu tempo para pensar nos interesses da cidade como um todo. E investir nisso, meter a mão no bolso, assinar cheque, para pagar a conta de manter um mecanismo de governança colaborativa como esse, exige um certo grau de maturidade social. Algumas cidades estão entendendo que isto é muito importante e que deve ser feito. Outras cidades demoram um pouco para chegar nessa conclusão e chegar nesse nível de maturidade. Cada cidade tem o seu tempo. Então, o que precisa ser feito é avaliar se por acaso a cidade de Rio do Sul está neste momento, no momento de colocar isso em prática, e se estiver, aí não deve perder tempo. Olha que coisa interessante, nós tivemos em Santos, com o mesmo projeto que eu tive aí da CEBIC, há uns 3 anos atrás, provavelmente. Nada aconteceu. O ano passado, o pessoal de Santos nos chamou lá para tentar retomar o assunto. Estive 2 vezes lá na associação comercial, fazendo reunião com os empresários e tudo, e houve assim um desejo, nós vamos fazer. Isso foi o ano passado. Não aconteceu nada. Hoje, o diretor executivo da associação comercial me ligou em nome do presidente dizendo o seguinte: seu Silvio, agora, tem que sair, vai ser já. Nós precisamos retomar o assunto esta semana, antes de sexta-feira. Queremos uma reunião, porque eles entenderam, lá não tem reeleição de prefeito, vai ser um prefeito novo, e que a sociedade precisa apresentar suas demandas para os candidatos a prefeito de alguma forma, principalmente num momento como esse e nos momentos de transição que a cidade de Santos está participando, está passando. O Porto de Santos, que é a coisa mais importante da cidade, será privatizado, o governo já decidiu, esse processo está em andamento, e isso promove uma transformação muito significativa na estrutura econômica e social da cidade. Então, hoje ele me ligou. Ou seja,
Santos, que é uma baita de uma cidade rica, bem estruturada, há 3 anos atrás não estava no seu timing. O ano passado deu uma mexida, mas aparentemente o timing é hoje. É agora, no meio dessa confusão toda, no meio do coronavírus. Então, eu diria que cada cidade vai ter o seu timing, mas que depende das lideranças. Eles têm que estar preparados para uma mudança estrutural e radical na forma como se conduz o futuro da cidade onde eles moram. Não é exclusivamente o que está na cabeça do prefeito que foi eleito pelos 4 anos e hoje pode ser numa direção, os próximos 4 anos podem andar na outra direção. Quer dizer, isso não deveria acontecer. A cidade quer andar numa direção só e a sociedade precisa, ela sim, dizer a todos os candidatos qual é a direção que a comunidade deseja ir. E se ele tem compromisso com isso, muito bem. Se ele não tem compromisso, ele não serve para ser prefeito. Uhum. Silvio, eu participei hoje de uma reunião como eu te falei antes, com a bancada catarinense. Uma das questões que os empresários relataram muito da preocupação era a questão da insegurança jurídica nesse momento, principalmente porque a gente tem uma série de medidas provisórias, daqui a pouco essas medidas não são votadas, como a gente já tem visto, né? Os prefeitos, eles estão seguros para tomar decisões nesse momento? Acha que como é que tu tens enxergado isso? Assim, se o empresário está com um pezinho atrás, né, mesmo com tantas regras, com tantas normas vindo, como é que na tua visão estão os prefeitos? Eu acho que os prefeitos estão numa situação igual ou pior que a dos empresários. Até porque também, né, na classe de prefeitos, nós temos uma variedade muito grande de pessoas. Tem o prefeito que foi funcionário público durante muitos anos, conhece como é que a máquina funciona, e tem aquele prefeito que às vezes é um fazendeiro, um advogado, um comerciante, um médico, que sentou pela primeira vez na prefeitura, nunca entendeu como é que funciona uma máquina pública. Então, é muito diferente a experiência de cada um. Mas diante da situação que nós estamos, de uma pandemia, de um negócio novo, que ninguém sabe como lidar direito com esse bicho, eu entendo que é perfeitamente compreensível a insegurança que os prefeitos estão enfrentando e como lidar com essas questões. Por isso que eu volto a repetir, sei lá quantas vezes já disse isso hoje, se tivesse um interlocutor da sociedade que pudesse ajudar a interpretar essas coisas e um prefeito aberto e disposto a ouvir, argumentar, discutir, apesar da insegurança, todo mundo se sentiria mais seguro. Apesar do ambiente de insegurança, pelo menos a maneira como as decisões são tomadas daria um pouco mais de conforto, porque houve discussão, houve debate, houve consenso, entenderam que entre as opções possíveis, esta aqui foi a melhor opção e agora vamos todos somar esforços para que ela dê certo. Eu penso que essa insegurança é compreensível, mas um processo de democratização da decisão, de compartilhamento da decisão, ajudaria a melhorar essa inquietude, digamos assim, dos gestores públicos. Nós temos E aí da mais sociedade 5 também. certo. Silvio, a gente tem mais 5 minutinhos. Aqui funciona assim, são 60 minutos e se a gente não encerrar, a gente é derrubado. Então, eu queria encerrar o nosso bate-papo. Eu dei uma olhadinha no teu site hoje e vi que uma das palestras que tu fazes, ela fala sobre inspiração espiritual, certo? Uhum. O que te inspirava antes do coronavírus, o que te inspira agora é a mesma coisa? Como é que tu enxerga isso? Como é que tu Não, sente? sim, do meu ponto de vista pessoal mudou um pouquinho, porque eu fiquei com medo de morrer. A gente está ouvindo tanta notícia, na hora que eu fui parar dentro de uma UTI, eu fiquei com medo de não sair de lá, o que seria natural para quem está enfrentando uma história. Eu sabia que eu estava positivo, sei que a doença é esquisita, ninguém conhece muito, os médicos não sabem que tipo de remédio dá, então eu fiquei com medo. E nessas horas a gente faz uma reflexão, a gente faz uma análise da vida pregressa e o que a gente gostaria que fosse, se por acaso eu escapar dessa, como é que vai ser. Então, eu realmente vejo a vida hoje de uma maneira um pouco diferente, entendo que detalhes
que eu não dava tanta importância, hoje são muito mais importantes, e você ter a convicção de que na crise que a humanidade está enfrentando, sem ninguém saber o que vai acontecer, o único poder, o único repositório de recursos que não foi abalado é Deus. Esse é o único que não foi abalado. Então, a gente estabeleceu uma relação com Deus que nos permita, através da fé, obter recursos de um depósito inesgotável é absolutamente fundamental. Seja para a minha vida familiar aqui em casa, seja na minha empresa, seja numa gestão pública, seja de que forma for, este canal precisa ser muito bem utilizado e aí a relação espiritual toma, de fato, uma proporção diferente na vida da gente depois de passar por uma experiência dessa. E não só passando da forma como tu passasses, né? Mas a gente tem uma infinidade de pessoas hoje que já estão sofrendo na pele, por exemplo, outro grave problema que a gente tem, que é o desemprego, né? Digo aqui, só na nossa cidade a gente acabou fazendo uma pesquisa e nos próximos 90 dias um grupo de 700 empresas deve desligar cerca de 1.000 trabalhadores. Em Santa Catarina já são mais de 200.000 pessoas, né, sem emprego, né, sem trabalho, sem perspectiva quando levantam de manhã, e isso é muito triste, né? Levantar de manhã e saber onde você vai, ter propósito, isso dá sentido para a vida da gente, e certamente esse repositório ele não pode faltar nesse momento, né? Ele vai ser cada vez mais importante. Silvio, a gente tem mais 2 minutinhos, se tu quiseres deixar mais uma mensagem aqui para a gente em Rio do Sul, você pode ficar à vontade e a gente encerra em seguida. Bem, eu quero primeiro agradecer a oportunidade da Associação Empresarial de nós estarmos batendo esse papo. Obrigado, Kleber, pelo convite. E queria só deixar aqui um recado assim, de otimismo. Em toda a crise, e sempre foi assim, alguns choram e outros vendem lenços. Então, mesmo para quem perdeu o emprego, mesmo para quem está numa situação desesperadora, a gente precisa olhar o outro lado. Alguém está se dando bem. Hoje eu fiz várias reuniões no Zoom. O que acontece? Eu acabei comprando, né? Eu resolvi pagar o Zoom, eu preciso fazer reunião, não dá para ficar só nos 40 minutos, são reuniões importantes. Eu fui um dos 100 e tantos milhões de pessoas que nas últimas 3 semanas está pagando R$14,99 por Zoom por mês. O que isso representa? Se não fosse o coronavírus, o Zoom estava com 10 milhões de usuários. Por causa do coronavírus, está com 200 milhões. Em 3 semanas. Eles estão faturando mais de 1 bilhão por conta desse negócio. Por mês. Por mês. 15 segundos. Alguém aí na sua cidade pode encontrar um caminho. Vamos focar do lado positivo. Valeu, e com Silvio. certeza vai melhorar. Obrigado, hein? Um abraço.